Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD 2016. Pessoal, nessa videoaula eu vou dar duas dicas que na verdade é uma continuação da videoaula onde eu expliquei a construção de uma topografia com a utilização de coordenadas de sistema UTM, ou seja, você vai utilizar os dados criados por um GPS e transformar isso em um script. Eu já falei como que faz o passo a passo de você colocar as coordenadas e automaticamente você criar círculos nos pontos que você precisa. Sendo assim, você já vai criar a sua topografia automaticamente. Bom, nessa videoaula eu vou responder uma dúvida que surgiu em relação a texto, se for necessário colocar em cima do script, e uma dica que várias pessoas deram nos comentários, agradeço muito, que é em relação ao Node, ok? Mas antes de assistir essa videoaula, se você perdeu a primeira parte, onde eu explico cada passo, cada situação aqui em relação às coordenadas, na descrição desse vídeo tem um link. Assista primeiro a aula onde eu explico como que se cria um script e na sequência você continua com esse processo, tanto para o texto, para o elemento de Node. Beleza? Vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, pessoal, uma coisa que vale a pena quando um engenheiro agrimensor vai utilizar o AutoCAD seria a utilização do point. Por exemplo, eu vou habilitar na linha de comando o comando point, ok? E eu vou definir alguns pontos na tela, definindo como se fosse o posicionamento de uma malha topográfica. Bom, na primeira videoaula que eu falei sobre esse comando, eu falei que o AutoCAD não tinha um recurso com precisão para você selecionar ou habilitar os comandos de linha. Como assim? Eu vou demonstrar aqui os 4 pontos, tem mais um aqui embaixo. E se eu habilitasse o comando linha e tentasse pegar aqui uma referência de precisão, eu não estaria pegando exatamente o ponto 00. Porém, várias pessoas me deram a dica. Galera, muito obrigado por essa informação. Se você habilitar o Draft Setting, que na verdade é o OS, você tem um elemento chamado Node. Ele estando desabilitado, não adianta, o AutoCAD não vai reconhecer a sua estrutura como elemento de precisão. Habilitou o Node, clica no OK, habilita o comando linha, todos os pontos a partir de agora passam a ser selecionados. Ele não tem forma nem geometria, é simplesmente uma localização. Essa é a primeira dica. Beleza? Segunda dica é como inserir dentro desse script original, caso você tenha visto a primeira aula, a informação de um texto, ok? Essa dúvida surgiu do engenheiro Antônio Pelincari. Antônio, muito obrigado por essa dúvida e eu espero explicar de uma maneira bem clara e bem simples. Dentro aqui do AutoCAD, eu vou selecionar todo mundo e vou deletar os pontos. Bom, primeiro eu vou habilitar o comando de texto, passo a passo, para a gente seguir a lógica de aplicação desse comando. Bom, eu vou utilizar o comando de text, não o elemento de multiline text, ok? Ele é mais simples, mais rápido e mais fácil de configurar. Primeiro, o atalho do comando multiline text é simplesmente digitando T e confirmando com a tecla Enter. Bom, já o comando text, se a gente digitar TE e confirmar com Enter, ele já vai habilitar devido ao preenchimento automático. Porém, quando a gente trabalha com o script, a gente tem que tratar ou com o atalho 100% ou com o nome completo do comando, que no caso seria text. Essa é a melhor opção. Confirmo com Enter e o próximo passo vai ser a justificação para que o texto fique exatamente no centro do ponto selecionado. Então, nesse caso, eu vou digitar a letra J de Justify e confirmar com Enter. Essa é a sequência. Para o nosso caso, a melhor configuração é a MC, que seria o Middle Center, ou exatamente o ponto central. Então, MC, confirmo com Enter. Ele está perguntando agora qual é o ponto dessa sua estrutura. Como nós vamos trabalhar com as coordenadas em um TXT, em um arquivo TXT, eu simplesmente vou copiar esses dados posteriormente. Mas para demonstrar essa estrutura, eu vou dar um clique na tela e o próximo passo seria colocar a altura do texto. Nesse meu caso, eu vou preencher com 2 milímetros, que é simplesmente didático, e confirmar com Enter. Reparem que ele traz uma nova pergunta, só que nesse caso eu não vou preencher nenhum valor, que seria o ângulo desse seu texto. Se você confirmar com Enter sem digitar nenhum valor, ele já vai aceitar como 0, paralelo ao eixo X. Então é isso que nós precisamos. Então eu vou confirmar com Enter, ok? E agora sim eu vou digitar o meu elemento. Eu vou escrever aqui daniel.cad. Reparem que a justificação é a partir do 00, a partir do centro do clique que eu dei. E se eu confirmar clicando fora, ele já vai criar esse seu texto com a sua estrutura. Bom, agora vamos transferir isso para um script dentro de um elemento automático no AutoCAD.
Todos os itens aqui foram gerados na primeira videoaula com o comando círculo, na coordenada específica do UTM, com a dimensão de 0.1. Eu vou pular uma linha, vai ser o próximo comando, então nós vamos repetir o passo a passo que nós fizemos. Comando text. O enter aqui no elemento de script, ele é aceito como uma barra de espaço, ou seja, dando um espaço no texto, ele já sabe que é enter. Beleza. A próxima pergunta que ele fez para a gente seria o elemento de justify, ou justificação. Então, eu vou digitar J, confirmar, com um espaço, que seria o enter. Digitar a opção MC e confirmar com enter novamente. Bom, nesse ponto, caso vocês tenham anotado aí a sequência, ele está perguntando qual é a coordenada. Se você quer utilizar a mesma referência do círculo, ou seja, o centro do círculo, e esse texto ficar no meio certinho, você vai repetir exatamente essa coordenada, ok? Se você preferir fazer um espaçamento, colocar um deslocamento tanto no X e no Y, eu recomendo que você utilize o Excel e faça ali uma função de somatória ou subtração. Como é um exemplo didático, eu vou pôr exatamente no centro do círculo, eu vou copiar as coordenadas geradas no sistema UTM. Para confirmar essa coordenada, eu vou apertar a barra de espaço, que seria o Enter, e o próximo passo seria colocar a dimensão do texto. Nesse caso, o meu círculo aqui está com 0.1. Eu vou colocar 0.05, que é a altura do texto, apertar a barra de espaço para confirmar essa informação, e na sequência o AutoCAD vai perguntar qual é o eixo de rotação, ou qual é o ângulo de rotação. E se vocês recordam, o Enter confirma a opção 0. Então, eu vou apertar mais uma vez a barra de espaço, colocando a informação como 0, e agora eu vou colocar a informação de texto. Nesse caso, eu vou colocar como P1, P2, P3, até o elemento de P5. Então, eu vou digitar P1, beleza? Após a colocação do P1, não é necessário confirmar com a barra de espaço, simulando o Enter, simplesmente finalizando nesse ponto, o AutoCAD já vai reconhecer um comando de texto. Bom, para facilitar, eu vou executar a mesma coordenada nas demais linhas, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou copiar a coordenada superior, no caso da linha que estaria com o ponto 2, para a parte inferior, eu só estou repetindo o processo, e eu vou mudar o ponto para o P2. Eu vou fazer isso em todas as linhas. Por isso que eu falei que se você precisar do auxílio do Excel, é muito mais prático você recorrer àquele nosso sistema de conversão para TXT, posteriormente o Excel, ok? Então aqui para fazer algo rápido, eu vou fazer mais uma coordenada e trocar aqui para o meu ponto 4, ok? Essas duas estruturas aqui inferiores eu não vou colocar, isso aqui já é o suficiente para vocês entenderem, e eu vou salvar esse meu elemento de TXT. Aqui é simples, pessoal, habilitar arquivo, salvar como, ele vai levar para uma pasta onde eu tenho ali vários elementos já salvos, e aqui eu vou colocar a extensão como SCR, o elemento de script. Para não ficar com o mesmo nome, eu vou colocar aqui como parte 2, ok? Para diferenciar da primeira videoaula. Vou salvar essa minha estrutura de script, e agora dentro do AutoCAD eu vou habilitar o comando de script, carregar esse meu elemento e verificar se funcionou aqui todas as estruturas em relação aos pontos, ok? Então, dentro desse meu arquivo 00, não tem nada dentro dele. E para habilitar, basta digitar SCR, que é o atalho para o comando script, você pode preencher ali, porém o AutoCAD nas novas versões já faz o preenchimento automático. Confirmo com Enter, o AutoCAD vai perguntar aonde está salvo o meu elemento de script, e como eu já tenho isso salvo numa pasta, eu simplesmente vou carregar ele aqui, ó, coordenada toque toque parte 02, script. Clicar no botão Open, ele vai carregar essa minha estrutura, eu vou confirmar com Enter para finalizar, e agora eu vou dar um Zoom Extend. Reparem que eu não digitei nenhum comando, a não ser habilitar o comando script, confirmar a última linha, e eu vou dar um Zoom Extend. Pronto, eu tenho aqui 4 pontos. Esse ponto aqui, vamos ver se ele já digitou o texto dentro. Automaticamente ele colocou como o ponto P3. O ponto que está aqui na minha direita, na parte inferior, é o ponto P4. E aqui em cima eu tenho mais 2 pontos, sendo eles o ponto P1 e aqui, um pouco mais abaixo, o ponto P2. Beleza, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado a todos. Antônio, muito obrigado pela sugestão. Espero que tenha ficado fácil. E para quem quiser se aprofundar nesse processo de script, a dica é simples. É só você repetir o passo a passo que você habilita o comando no AutoCAD, porém, sempre trocando a opção de Enter pela barra de espaço.
beleza? Tomem cuidado em relação ao dimensional também desse ponto de coordenada. Algumas pessoas vão preferir colocar o texto para fora do círculo. Eu já vou adiantar. Se houver essa necessidade, utilizem o Excel para compensar a distância com uma forma, uma função e fica muito mais fácil. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como trabalhar com AutoCAD 2016 e para que eu possa trazer vídeo diariamente para vocês. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e